Olá, seja bem-vindo à nossa aula online sobre inequação. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente tinha falado sobre equação do primeiro grau, hoje a gente vai falar sobre inequação, ou seja, uma expressão algébrica, matemática, que tem esse formato aqui nessa capa inicial. Bom, pegue seu caderninho aí para anotar o que vem por aí e vamos para os nossos objetivos da aula. Então, aqui eu coloquei mais uma fotinha de como poderia ser uma inequação. Então, a gente vai, aqui mais na frente, a gente vai definir o que é inequação. Então, a principal diferença é que agora vai aparecer um sinal diferente, né? Porque na equação a gente já tinha o sinal de igualdade, agora a gente vai ter o sinal de menor ou maior. Lógico que a gente pode colocar o menor igual ou o maior igual, colocando a possibilidade de existir a igualdade na inequação, ou menor, e também igualdade ou maior. Então, vamos lá. O primeiro objetivo, compreender o que é uma inequação do primeiro grau, o primeiro objetivo. Depois, saber como resolver uma inequação do primeiro grau, utilizando a propriedade de adição, subtração de números, ou seja, quais as propriedades que a gente pode estar utilizando para poder resolver, entender a solução de uma inequação do primeiro grau na forma geométrica, ou seja, a gente vai utilizar intervalo para a gente poder visualizar o que significa a nossa solução, e resolver exercícios de múltipla escolha. Essa parte aqui, desse objetivo, eu vou fazer em uma outra aula separada, alguns exercícios para a gente poder exemplificar, assim como a gente fez na parte de equação, que a gente fez uma aula separada para exercício, a gente vai fazer uma aula separada também para não ficar muito grande esse vídeo. Então, vamos lá. Inequação do primeiro grau. O que é a definição, né? Uma inequação é uma desigualdade, então, esses sinais que eu coloquei aqui acima aqui para vocês, a gente chama isso aqui de desigualdade, que pode ser verdadeira ou falsa. No primeiro grau, as inequações são compostas por uma variável, e essa variável também ela tem potência 1. Ela, então, vai ter uma variável, um coeficiente e uma constante. Então, o padrão de uma inequação vai ser esse aqui, ax mais b menor do que c, ou ax, aqui faltou um b, né? Na verdade, é ax mais b maior do que c. Então, pode ser desse jeito aqui, ou desse jeito aqui. Logicamente, se você quiser colocar menor igual ou maior igual, também pode. Aqui, esse A que aparece aqui é o coeficiente da variável x, o B que aparece aqui e o C são números reais, são constantes reais que aparecem na equação. Então, toda inequação vai ter, do primeiro grau, vai ter esse formato ax mais b menor, bem parecido com a equação, né? A diferença é que a equação era ax mais b igual a c, igual, né? Ou seja, a equação eu tinha uma igualdade. Agora eu vou ter menor igual, ou maior igual, ou só menor, ou só maior do que c. Bom, como que a gente resolve as inequações do primeiro grau? Então, para resolver uma inequação do primeiro grau, o que a gente fez? Lá na equação, a gente isolava a variável x das constantes, né, dos números. Então, a gente vai isolar a variável x em um dos lados da desigualdade, seguindo as mesmas propriedades que a gente utilizou lá em equações. Agora, eu coloquei até em negrita aqui para diferenciar, no entanto, deixa eu só continuar aqui. No entanto, ao multiplicar a diferença, né? Agora, ao multiplicar ou dividir por um número negativo, a desigualdade ela vai ser invertida. Então, era uma coisa que, na igualdade, quando você multiplicava por um número negativo, ficava multiplicado dos dois lados por esse número negativo. Aqui, se você tiver uma inequação desse sentido, quando você multiplica, você tem aqui A menor do que B. Quando você multiplicar por menos 1, o A agora, né, vai ficar negativo, ele vai ser maior do que menos B. Ou seja, além de trocar o sinal, a gente vai inverter a desigualdade. Por exemplo, se você tiver 1 menor do que 2, o que é verdade, né? Ok, a gente sabe que 1 é menor do que 2. Se você multiplica por menos 1, ó, se você multiplica por menos 1, esse camarada aqui vai ficar menos 1 e esse aqui vai ficar menos 2. Agora, não é verdade que o menos 1 é menor
do que menos 2. Ou seja, isso aqui vai inverter agora. Então, ao invés de você colocar menos 1 menor, você vai colocar menos 1 maior. Por quê? Geometricamente, a gente consegue visualizar isso aqui, ó. Imagine que você tem o 1 e aqui você tem o 2. Ou seja, o 1 é menor do que 2. Desse lado aqui, ok. Agora, quando você multiplica por menos 1, aí você vai ter menos 1 aqui, menos 2 aqui. Agora, esse menos 1 aqui, lembrando que número negativo, quanto mais perto da origem, ele é maior. Então, o menos 1, ele está mais perto da origem do zero do que o menos 2. Então, aqui o menos 1, na verdade, agora, ele é maior do que menos 2. Por que, que ele é maior? Porque ele está mais perto do zero, tá vendo, da origem, do que o menos 2. O menos 2 está mais longe. Então, por isso que o menos 2 é menor. Então, quanto mais longe da origem o número negativo, ele se torna menor. Quanto mais perto, ele se torna maior. Então, isso aqui, quando você multiplicou por menos 1, ele se transformou nisso aqui, tá vendo? Além de inverter o sinal dos números envolvidos na operação, a desigualdade também muda. Um exemplo prático para a gente poder resolver, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma equação dada por 2x mais 3 maior do que 5x menos 1. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é deixar as variáveis tudo do lado esquerdo e não é regra isso, né? Deixar as variáveis do lado esquerdo e os números do lado direito, né? Mas geralmente a gente resolve assim. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse 5x que estava positivo, esse 5x aqui, ó, que estava positivo, e passei ele para cá, né? Subtraí, ele veio para cá, juntou com 2, tá vendo? Ficou 2x menos 5x. O menos 1 ficou quieto desse lado aqui, tá vendo que o sinal maior, ele continuou do mesmo jeito, e o 3 que estava positivo, ele veio para o lado do menos 1 negativo. Então, aqui eu peguei e fiz a conta é menos 2, ou menos 2, 2x menos 5x, deixa eu colocar maiorzinho aqui para ficar melhor. Ó, menos 2x menos 5x, a resposta deu menos 3x, tá vendo? Menos 3x, e menos 1 com menos 3, a resposta deu menos 4. Agora, o que acontece? Tá vendo que esse x aqui, essa parte aqui tá negativa, aí o que a gente faz, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente poder enxergar o, o todo. Esse tamanho aqui fica bom. Agora, nós vamos dividir ambos os lados por menos 3. Quando eu divido, tá vendo? Dividir ou multiplicar por um número negativo, o que acontece? A desigualdade, ela é invertida. Tá vendo que aqui era maior, agora, tá vendo? Inverteu, ficou menor. Então, eu tinha menos 3x maior do que menos 4. Aí o que eu fiz? Eu dividi por menos 3, dividi por menos 3. Menos 3 é um número negativo. Por que eu dividi por menos 3? Para poder esse camarada aqui ficar 1, né? Para poder isolar o x. Ó, ficou x. Agora, como eu dividi por menos 3, aí essa desigualdade aqui, ela inverteu. Ao invés de maior, ela ficou menor. Tá vendo? Ela ficou menor. E aqui, o 4, que era negativo, dividiu por menos 3, negativo dividido por negativo, vai dar positivo. X menor do que 4 terços, que é a solução para esse caso. Agora, mais um exemplo para ver se a gente entendeu mesmo. Se tiver dúvida, pode pausar o vídeo, tenta resolver no caderno de vocês, e se não estiver entendendo, pode mandar um comentário aí que eu estarei respondendo. Aqui, mesma coisa. O que eu fiz? Eu peguei esse menos x, ele veio para cá, positivo, e esse menos 7, ele vai vir para o lado de cá positivo. Então, ó, você viu, ficou 3x mais x, porque era negativo, ele veio positivo. E esse 2 ficou quietinho aqui, a desigualdade ficou do mesmo jeito, o 7, que era negativo, foi para o outro lado positivo, e aqui 3x mais x deu 4x, 7 mais 2 deu 9, agora basta dividir por 4, né? Ó, 4x menor do que 9. Se eu divido por um número positivo, a desigualdade ela não inverte, tá vendo? Ou seja, esse 4 que estava multiplicando, ele passou para lá dividindo, né? Algumas pessoas fazem dessa maneira. Mas no fundo você está dividindo por 4 dos dois lados. Por quê? Porque aqui ficou 1, então ficou x menor do que 9 quartos. A desigualdade ela mantém, por quê? Porque o 4 é um número positivo. Só inverte a desigualdade quando você multiplica ou divide por número negativo, beleza? Então, dividiu todo mundo por 4, deu esse resultado. Mais um exemplo, mais do mesmo, né?
Agora, o que acontece? Esse 3x, ele passou para o lado de cá, tá vendo? Ele ficou negativo. O 2x ficou quietinho, menos 3x. O sinal de maior também mantém. Agora, esse 5, ele está positivo, ele vai vir para cá negativo. Aí você faz a conta. 2x menos 3x sobrou menos x negativo. Maior. 2 menos 5 sobrou menos 3. Aí o que acontece? Para ficar variável positiva na solução, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, vai inverter, tá vendo? O x era negativo, ele ficou positivo, o 3 era negativo, ficou positivo, e o sinal que era de maior, o menos x era maior, né? Agora o x ficou menor, inverteu a desigualdade. Então, x menor do que 3. Bom, esses três exemplos aqui, o 1, o 2 e o 3, eu poderia visualizar essa solução diferentemente das equações em que a solução era um número real. Cadê a outra solução aqui? Essa aqui, ó. Essas três desigualdades aqui, ó, eu poderia visualizar ela na equação, a solução era um número real. Agora, aqui na equação, eu tenho a minha solução como, você pode ver ela geometricamente como sendo um intervalo. Como é que a gente poderia ver isso? Uma forma de representar a solução de uma equação do primeiro grau de forma geométrica é utilizando intervalo. Intervalo da reta, lembra da reta numérica, né? Ou seja, a reta, que é a parte positiva da reta, que é a parte negativa. Aqui tem infinitos números, aqui também, né? Os negativos. O intervalo é representado por um conjunto de números reais que satisfaça a inequação. Quando a inequação é estritamente maior ou estritamente menor, o intervalo é representado por parênteses. Então, quando a gente fala quando o intervalo, por exemplo, AB, ou seja, você começa no número A e termina no número B. Quando coloca parênteses, significa que a bolinha é aberta, bolinha aberta. Então, o intervalo é todo mundo que esteja aqui entre A e B, ou seja, X maior do que A, menor do que B. Agora, se esse B aqui não tiver um extremo, por exemplo, se esse aqui for ir para mais infinito, ou seja, pegar todo mundo aqui do lado direito, aí ficaria só assim, ó, A mais infinito. Esse é o símbolo de infinito, é um 8 deitado, né? Então, aberto. Agora, quando é fechado, quando a bolinha é fechada, por exemplo, o que mudaria? Agora, ao invés de a gente usar parênteses, a gente usa um colchete, e aí coloca um sinal de igual, ou seja, o A ele é maior, o X, ó, todo mundo que está aqui agora, ele pode começar a partir do A, ou seja, o A ele entra no intervalo, e o B também. Nesse caso aqui, se for para mais infinito, aí não tem jeito, ficaria só assim, ó, A, aqui continuaria aberto, porque não faz sentido a gente fechar no mais infinito, né? Porque essa parte aqui não teria limite superior. Bom, então, quando a inequação é estritamente maior ou menor, o intervalo é representado por parênteses, indicando que o número no extremo, nesse caso aqui o número A e o número B, no extremo do intervalo, não faz parte da solução. Já quando a inequação é maior do que ou igual a, ou menor do que ou igual a, ou seja, agora a bolinha vai ser fechada, aí significa que a gente vai colocar um colchete, tá vendo? Aqui nos extremos, para falar que o A faz parte da solução e o B também faz parte da solução. Agora, ó, pra você ver, mais uma solução, mais um exemplo parecido com o que a gente fez nos outros três anteriores. Eu tenho aqui, na verdade é o mesmo que a gente fez, deixa eu ver, acho que é o mesmo que a gente fez aqui, ó. 2x menos 5, maior, acho que é o mesmo. Deixa eu ver só para ver se é mesmo. 2x mais 3, 5x menos 1. Isso, é o mesmo. A gente resolveu isso aqui e encontrou x menor do que 4 terços. O que significa isso? 4 terços, na verdade, é 1,33, é um pouquinho maior do que 1, né? 4 terços está aqui um pouquinho na frente do 1. Então, se o x é menor, então todo mundo que está aqui atrás, ó, até aqui com a bolinha aberta, né? Porque o 4 terços, ele não faz, o x não pode assumir o valor de 4 terços. Mas qualquer número que você pegar menor do que 4 terços satisfaz essa equação. Por exemplo, se você escolher o zero, o x igual a zero, zero é menor do que 4 terços. Quando você substituir aqui, ó, vai ficar zero, vai ficar 3 maior, aqui é zero, do que menos 1. É verdade? É verdade. Qualquer número que você pega menor do que 4 terços vai satisfazer essa equação. E aí, na notação de intervalo, o que a gente faz? Como aqui está indo para menos infinito, que é a parte negativa dos reais, o que a gente faz? A gente coloca menos infinito
indo até 4/3 fechado, fechadão, aberto, né? Coloca parênteses, coloca parênteses. Se fosse maior ou igual, aqui ficaria menor ou igual, e aí a gente colocaria o quê? A gente colocaria um colchete aqui no 4/3 para simbolizar que essa bolinha aqui agora seria fechada, se fosse o caso, viu, gente? Aqui é só menor mesmo, né? Não é, é desse jeito aqui mesmo, né? Não é maior ou igual ou menor ou igual. Bom, onde que a gente pode utilizar isso no nosso curso de eletrotécnica, né? Aqui eu vou pegar alguns exemplos com a lei de Ohm, que a gente está trabalhando com ela praticamente direto, né? A gente está fazendo exemplo utilizando a lei de Ohm. Aqui tem um circuito elétrico, ele tem uma resistência R, uma corrente I, que passa por ele. Aí se fala o seguinte: se a tensão V aplicada ao circuito é maior ou igual, ou seja, o V aqui, ele é maior ou igual a 120 volts. Então, qual é a desigualdade que representa a resistência em termos da corrente? Então, a lei de Ohm fala que a fórmula que você utiliza é voltagem é igual a resistência vezes corrente. Então, eu quero saber qual que é a desigualdade que representa a resistência em termos da corrente. Então, a resistência, quem que é a resistência? A resistência é a voltagem dividido pela corrente. Exatamente essa fórmula está aqui. Aí, o que acontece? Essa voltagem aqui, ó, ele falou que, cadê? Se a tensão V aplicada no circuito é maior ou igual a 120 volts. Então, se essa voltagem aqui for maior ou igual a 120 volts, qual que é a fórmula que eu vou usar para resistência em termos da corrente? Então, para que a tensão seja maior ou igual a 120 volts, eu vou ter essa relação aqui. Então, significa, lembrando que resistência vezes corrente é exatamente igual a voltagem. Então, eu quero que essa voltagem ela seja maior ou igual a 120 volts. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual do que isso. Então, significa que a resistência ela tem que ser maior do que 120 dividido pela corrente. Então, essa é a relação que eu tenho da resistência em termos da corrente quando a voltagem supera 120 volts. Então, vou dividir ambos os lados por I, né? Então, vou chegar exatamente, tá vendo esse I aqui multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, a desigualdade que representa a resistência em termos de I, ou seja, a resistência ela tem que ser maior ou igual a 120 dividido por exemplo, se você pega uma corrente de 10 amperes, a resistência ela tem que ser maior ou igual do que, para a voltagem ser maior do que 120, a resistência ela tem que ser no mínimo 120 dividido por 10, 12 ohms. Isso aqui para I igual a 10 amperes. A resistência tem que ser maior. Aqui ficou livre, né? Então a fórmula que relaciona é isso aqui. Quando você dá o valor para a corrente, você vai encontrar qual que deve ser o valor da resistência, isso quando a voltagem for superior a 120 volts. Bom, o exemplo 2. Uma fonte de tensão tem uma corrente máxima de 10 amperes, então o I, ele não pode, ou seja, o máximo que ele... A corrente máxima é 10 amperes, então o I ele é menor ou igual que 10 amperes, né? Se o resistor, né, se a resistência é 20 ohms, é conectada à fonte, qual que é a desigualdade que representa a tensão V que pode ser aplicada ao circuito sem exceder essa corrente máxima de 10 amperes? Então, aqui, novamente, eu vou utilizar a lei de Ohm, né? Voltagem igual resistência vezes corrente, só que agora eu tenho uma restrição na corrente. Quem que é o I? O I aqui, ó, na verdade, ele se você divide por R dos dois lados, é exatamente essa fórmula que está aqui. Então, isso aqui não pode ultrapassar 10, né? A corrente, que é a voltagem sobre a resistência, não pode ultrapassar 10 amperes. Então, o que acontece? Então, a voltagem sobre a resistência não pode ultrapassar 10. Como você falou que a resistência é 20, então a voltagem dividida por 20 não pode ultrapassar 10 amperes. Então, a voltagem não pode ultrapassar 200 volts, né? Por quê? 20 vezes 10, que é exatamente essa conta que está aqui, tá vendo? Então, a voltagem ela não pode ultrapassar 20 volts para que a corrente não exceda 10 amperes. E, por último, a gente tem outra fórmula que relaciona a potência, voltagem e corrente. Fala que um motor elétrico ele tem uma potência de 5.000 watts, né? A potência de
5 quilowatts. Se a tensão aplicada é 220, ou seja, se a voltagem aqui, ó, aplicada é 220 volts, perguntou qual que é a desigualdade que representa a corrente que pode passar pelo motor. Então, o que acontece? A fórmula que relaciona a potência, voltagem e corrente é essa aqui, ó. A potência é a voltagem vezes a corrente. Então, a corrente, na verdade, é a potência sobre a voltagem, né? Sobre a tensão. Então, sabemos que a potência máxima, ou seja, o P máximo, né? É 5.000. Ou seja, a potência máxima do motor é 5 quilowatts, né? Então, e que a tensão aplicada no motor é 220. Então, significa que a corrente também é o quê? Ó, se esse aqui a corrente é a potência dividido pela voltagem. Só que esse P aqui, ele é menor do que 5.000, né, watts dividido por V. Esse V aqui foi dado para você que ele é 220 volts. Então, dá para simplificar, 500 dividido por 22 dá aproximadamente 22,7 ampere. Então, a corrente máxima, ou seja, o I, ele vai ser menor ou igual do que 22,7 ampere. Então, a corrente máxima permitida. Bom, por hoje aí é só isso, né? Para não cansar muito vocês. Aí, só a conclusão aqui, onde que a gente usa as inequações do primeiro grau, a gente usa nesses probleminhas igual vocês viram aí, não só, né, esse aqui foi o que eu dei destaque para essa aula, é importante entender que como você vai isolar a variável x, né, e aplicar as operações adequadas, lembrando que quando você multiplica ou divide por número negativo, você deve inverter o sinal da desigualdade, isso é importante, porque senão o resultado vai ficar errado. Além disso, é fundamental entender a relação entre as grandezas elétricas envolvidas, ou seja, eu tenho que saber a lei de Ohm, eu tenho que saber essa fórmula aqui, para saber como relacionar direito as grandezas elétricas, né, no problema dado, para poder aplicar as inequações do primeiro grau. Esses exercícios que a gente fez ilustra como as inequações do primeiro grau podem ser aplicadas em problema da eletrotécnica para determinar limites e restrições em circuito, ou seja, qual que é a carga máxima, qual que é a potência máxima, qual que é a corrente máxima ou mínima, né, que pode suportar, dependendo das variações das grandezas. Então, é importante lembrar que esses exercícios são apenas exemplos, e que a aplicação de inequação do primeiro grau pode variar de acordo com o problema dado, beleza? Aí eu vou fazer uma outra aula fazendo os exercícios mais utilizando essa primeira parte aqui, ó, que a gente resolveu, resolvendo inequação com essa carinha aqui, matematicamente falando, não somente aplicado na eletrotécnica. Aí eu vou fazer outro vídeo separado para a gente já poder exercitar essa parte, beleza? Tendo alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estarei respondendo na medida do possível, beleza? Até a próxima.